Sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao início de nossas reuniões, nós pedimos que compartilhem com seus amigos e familiares e que também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará por mais tempo as nossas reuniões. Também esclarecemos que os nossos estudos são feitos de forma alternada com temas do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Porém, hoje nós temos um tema especial. Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. E nós dividiremos esse tema em dois encontros. E quem nos trará as suas reflexões é o nosso irmão de ideal espírita, integrante do grupo André Luiz, que fica no bairro do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, Guilherme Sarcinelli Luz. Guilherme, as suas saudações iniciais. É com muita alegria que, mais uma vez, a gente recebe essa oportunidade de estar com vocês do Lar de Teresa, que são corações muito queridos nossos, e esperamos falar de um tema tão delicado que o nosso querido Bezerra possa atender aos corações dos que nos vão ouvir. Muito obrigada, Guilherme. Passemos agora à nossa leitura e prece inicial. A nossa página de hoje é uma mensagem que foi recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco no dia 26 de julho de 2007. E ela tem por título Instalação da Nova Era nos Corações. Nós, que nos comprometemos em tornar melhores os nossos próprios dias, deveremos avançar, semeando bênçãos e distribuindo consolações. A humanidade necessita mais de exemplos dignificantes do que de palavras retumbantes. A nova era está sendo instaurada nos corações humanos, não ao toque de trombetas e clarins, mas ao suave canto da fraternidade e da compaixão. Que saibamos manter a nossa compaixão em relação àqueles que nos não entendem, até nos perseguem e mesmo nos caluniam, compreendendo que são nossos irmãos de jornada que estão na retaguarda, necessitando de mão amiga e solidária para sair da concha do ego em que se enclausuram. Filhos da alma, sabemos das dores que muitos de vós experimentais. Ouvimos as vossas rogativas nos momentos da solidão e do abandono. Acercamo-nos dos vossos sentimentos para acariciar-vos a alma e balbuciar-vos na acústica do coração. Tende bom ânimo. Nunca deserdeis da luta de autoiluminação. Não vos permitais o desânimo nem o desespero. Cultivai a paciência. A noite tenebrosa deste momento inunda-se de luz na madrugada que vai chegando. Confie em Deus e a Ele entregai os problemas e desafios que não podeis solucionar. Deus é amor, por isso que vos enviou os missionários da luz através dos milênios, para que conhecesseis o caminho e nos mandou Jesus para ser o próprio caminho. Tende a certeza de que nesta celeridade das horas, na relatividade do tempo que as demarca, avançais no rumo da vida. Quando soe o momento do retorno ao grande lar, sereis recebidos pelos amores que vos anteciparam. Despertareis conforme os padrões de vossas consciências, porém com alegria, estuantes de vida, e repetireis como o apóstolo das gentes: Ó morte, onde estás tua vitória? Onde está o teu galardão? Exultai, pois, filhos da alma.
cantando vosso hino de imortalidade em homenagem à era nova que já começou, na qual todos nos encontramos colocados até o momento glorioso da instalação do reino dos céus no coração da terra. Muita paz, meus filhos. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Após essa linda mensagem, vamos unir os nossos corações e pensar no nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para conhecer um pouquinho mais desse Espírito luminoso que esteve encarnado aqui na Terra e que continua até hoje trabalhando em prol de toda a humanidade terrena. Agradecemos a Ti, Dr. Bezerra, por todos os ensinamentos que nos deixou e ainda nos deixa através do seu exemplo no trabalho do bem. Pedimos assim, com a sua permissão, com a permissão dos benfeitores de nossa casa, de Jesus, e acima de tudo, com a permissão de Deus, nosso Pai de amor, para que possamos iniciar a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, Renata. Inicialmente, olhando, né, a imagem de Dr. Bezerra de Menezes, esse olhar paternal mesmo, que nos irradia desses olhos, ele me faz pensar nas oportunidades que tive de ouvir as suas vozes através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, na nossa casa, no Grupo Espírita André Luiz, durante tantos anos. Fico pensando se realmente eu consegui, né, me beneficiar da sua influência tão bondosa. Mas não estamos aqui para falar de nós, estamos aqui para pensar e aprender um pouco de Bezerra de Menezes. Quando fui convidado para falar sobre esse tema, realmente é um tema que eu não me via muito preparado, não. Precisaríamos ter estudado mais a vida dessa alma tão nobre que foi Bezerra de Menezes. Então, eu vou tentar reproduzir aqui o material que a gente angariou para essa tarefa de hoje. Espero que atenda, né, a todos vocês que vão nos ouvir. Mas eu vou começar não falando diretamente de Bezerra. Eu vou situar-nos num momento delicado da nossa fase de transição que estamos vivenciando hoje. Ele que tem sido, né, um anunciador da transição planetária que estamos vivendo, com uma mensagem de abertura que a Renata leu para a gente, ela nos traz, como sempre, um bom ânimo, uma coragem para que a gente possa enfrentar. Então, esse ano de 1937, ele apresentava, né, as quatro maiores potências do Ocidente em grandes litígios. E certamente foi um momento que causou muita preocupação para a humanidade de um modo geral, especialmente no Ocidente, mas também para a espiritualidade. E é exatamente nesse ano em que os corações de Emmanuel, né, e a disponibilidade do nosso querido franciscano Xavier, eles publicam o livro que Emmanuel intitulou com o próprio nome, como a dizer que seria uma abordagem do entendimento dele a respeito do cristianismo, da evolução do cristianismo, fazendo muitas críticas, ele que foi sacerdote católico em algumas das reencarnações, fazendo uma crítica mesmo do que nós fizemos do cristianismo ao longo dos séculos. E nesse
livro, ele apresenta a preocupação da espiritualidade com relação a essa época e encerra o livro falando da importância do investimento na educação, que eles estavam trabalhando, os espíritos trabalhando muito na cristianização, da formação de uma mentalidade cristã, para que a mensagem do Evangelho de Jesus pudesse cumprir de fato a sua tarefa de preparar a humanidade para uma nova era. E Emmanuel comenta, né, que apesar das reuniões que esses líderes governamentais estavam empreendendo, esse ano de 1937, e o ano que antecedeu, né, porque o livro foi publicado em 1937, era um ano em que eles se reuniam, mas no fundo eles estavam se armando. Então, eles viam claramente que era quase que inviável, impossível evitar uma grande guerra mundial. E no ano seguinte, 1938, nós vamos ter Emmanuel mais uma vez escrevendo um outro livro, que dessa vez é A Caminho da Luz, em que ele vai falar sobre a evolução do nosso planeta. Então, ele tenta apresentar para nós a formação da Terra, o trabalho dos espíritos puros que coordenam, né, a evolução do nosso sistema solar, a construção do planeta e as civilizações que foram se desenvolvendo no nosso planeta. Mas nesse mesmo ano, sob a orientação de Francisco Cândido Xavier, Chico é o médium de Humberto de Campos, né, o grande literato que vai funcionar como se fosse um repórter para trazer para nós o entendimento do papel do Brasil no contexto, né, dessa transição planetária. E eu vou me utilizar de um dos capítulos desse livro para o nosso trabalho também aqui. Então, esse livro, Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, a gente encontra vários temas que Humberto de Campos vai dissertando, mas já mais numa parte avançada, ele começa a falar da Revolução Francesa, da vinda de Dom João VI para o Brasil e da independência, do papel de Dom Pedro II e traz para nós também a Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo no Brasil e a Pátria do Evangelho. Ele vai conceituar para nós qual é o papel do Brasil nesse contexto mundial. Então, nesse livro, ele dedica um capítulo ao nosso querido Bezerra de Menezes, e é daí que eu achei que seria interessante extrairmos o que Humberto de Campos nos trouxe da figura de Bezerra de Menezes. Então, ele começa o capítulo contextualizando também o mundo, né? Dizendo assim, quer dizer, o título do capítulo é Bezerra de Menezes, mas ele vai entrar contextualizando que o século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. E nos traz que, no seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Então, todos nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que Jesus, em João, ele registra que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador que estará em vós e vos explicará todas as coisas que por agora não podeis entender. Sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus e que era, portanto, necessário preparar a sua chegada. Então, o Humberto de Campos registra, né, o processo da vinda do Consolador
e nos apresenta a importância desse século XIX preparando o século XX. E aí ele diz assim: foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra designados particularmente para coadjuvá-lo. Então, a gente sabe aqui, por Humberto de Campos, é claro, é uma coisa conhecida de todos nós, que Allan Kardec não veio sozinho, ele veio acompanhado, né, de um conjunto de auxiliares para que fosse garantida a efetivação da elaboração da obra, das obras, né, da doutrina espírita, para que ela pudesse cumprir o papel do Consolador. Então, aqui no Brasil, aprendemos aqui com o Humberto de Campos e também com o próprio Emmanuel no Consolador e no, aliás, no Caminho da Luz, de que Ismael é o espírito que guarda a nossa nação, é o espírito protetor que se responsabilizou junto a Jesus pela condução do nosso país. Então ele segue narrando que as abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. Então, Ismael arregimenta trabalhadores para focar o trabalho do Consolador no nosso país. Então, atrai, né, determinados espíritos para cumprirem esse papel. E uma das coisas que eu achei interessante destacar é que, junto com a chegada do espiritismo, também a homeopatia estava chegando no país. E ele menciona, Humberto de Campos, que o próprio José Bonifácio, que foi contemporâneo de Hahnemann, o fundador da homeopatia, o próprio José Bonifácio se correspondia com o Frederico Hahnemann. E, como vemos, Frederico Hahnemann foi também contemporâneo de José Bonifácio, um pouquinho antes dele, mas a homeopatia está presente aí nesse processo da chegada da doutrina espírita entre nós. Por quê? Porque entendemos que a homeopatia é uma medicina que trata não só do corpo, mas também do nosso corpo vital, o duplo etéreo. Então, é uma coisa que a gente vai ver que o Humberto de Campos vai mencionar mais uma vez aqui. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, continua Humberto de Campos escrevendo, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Então, aqui ele está colocando o momento da realização de uma grande assembleia de Ismael com os trabalhadores que viriam reencarnar aqui ou trabalhar no espaço, atendendo às demandas, né, de Ismael para servir a Jesus na implantação do Consolador aqui na Pátria do Cruzeiro. E vale a pena destacar que ele menciona aqui quando prestes a findar o primeiro reinado, e o primeiro reinado de Dom Pedro I iniciou-se na proclamação da independência, 1822 a 1831, que a gente vai ver que esse ano aí também foi um ano muito importante para o contexto do que a gente está falando aqui agora. Então, no reinado de Dom Pedro I, ele faz, Ismael, essa assembleia daqueles trabalhadores e diz para eles assim: Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir.
As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então, aqui ele está mostrando, ele já começa o discurso, né? Ismael começa o discurso para os trabalhadores, mencionando que eles sabem, né, que o Consolador está vindo. Isso aqui ele menciona que é um pouco antes de terminar o primeiro reinado no Brasil, então ele está um pouco antes de 1831. O Consolador ainda não havia, ou seja, Allan Kardec já havia reencarnado, mas a doutrina não tinha aparecido ainda. Mas ele já está mencionando aqui, né? E já prevê que esse século, ou seja, de 100 anos daqui para frente, até o próximo século, vai haver muita dor, né? Mas são dores necessárias, como ele diz aqui, para os imperativos da transição. E ele afirma que serão sinais do fim da civilização precária do Ocidente. É claro que fim de uma civilização não significa a morte das pessoas, mas a maneira como a civilização se estrutura. Ele vai explicar até isso melhor depois. Aí ele diz: uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo prevista na lei e nos profetas não se verificará, por enquanto, com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá de perecer, para que os homens se amem como irmãos. Então, aqui ele continua a apresentar elementos que vai delinear o que vai acontecer nos séculos que se desenvolvem. E uma das coisas que a gente poderia destacar é que a civilização do futuro ela vai se assentar na fraternidade e na justiça. E uma coisa que é importante a gente pensar, que quando a gente fala de fraternidade em termos de civilização, a gente pode lembrar que o comércio ele é um grande fator de fraternidade, porque ele intercambia, né, os recursos entre as nações, fazendo com que a necessidade de um seja suprida pela disponibilidade do outro e vice-versa. Então, é um ato de fraternidade. O comércio, representado pelas questões econômicas, ele é como se fosse o sangue do corpo social, porque o sangue no nosso corpo, ele permite as trocas, né? Então, assim é o papel do dinheiro na sociedade. Então, a civilização no futuro que se assentará na fraternidade, a gente pode já interpretar que hoje as trocas comerciais elas são muito mais intensas. Então, mesmo que estejamos vivenciando períodos de muitas tensões, já é muito melhor do que antes, porque existe um esforço conjunto das nações de estabelecer um equilíbrio econômico que seja bom para todos, embora a gente ainda esteja um pouco distante desse ideal. Mas vamos continuar a ver o que Humberto de Campos registra dessa fala de Ismael ao grupo, dessa assembleia. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas, que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, ampliando-as
edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Então, aqui a gente destacou dessa fala de Ismael, né, aos trabalhadores, a reafirmação do Brasil com a tarefa de construir a fraternidade da civilização do futuro. E nós entendemos que, de fato, o Brasil, ele agrega um conjunto de nacionalidades que encontram aqui, de uma certa forma, apesar dos grandes problemas sociais que nós vivemos ainda hoje, encontra aqui um clima de convivência mais amistosa. Mas é uma análise que a gente está fazendo. Mas é importante a gente destacar que essa civilização no futuro está a cargo do Brasil para construir a fraternidade. Então ele continua, né, Humberto de Campos descrevendo que, dirigindo-se ainda à Assembleia, depois encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim. Aí vamos começar a entrar no tema principal do nosso estudo de hoje. Então ele se dirigiu para um deles e disse: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicada tarefa, a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse trecho aqui, que ele está se dirigindo, né, a um dos fiéis discípulos e dedicados, que ele vai contar para o trabalho, né, de implantação do Consolador nas terras do Brasil, a gente sabe que não foi apenas por esse dedicado fiel discípulo, que muitos vieram além dele, mas a tarefa que ele tinha em mãos era de arregimentar os elementos dispersos, que ele fala aqui, criar um núcleo de atividades espirituais para consolidar os primórdios de nossa obra. Então, ele convida esse fiel discípulo, né, para realizar uma tarefa que, digamos assim, seria o embrião daquilo que se estruturaria no Brasil. E Humberto de Campos continua descrevendo para a gente que, daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então, esse foi o discípulo que Ismael escolheu para, digamos assim, dar o impulso principal da implantação do Evangelho de Jesus aqui nas terras brasileiras. E isso se deu, né, a sua missão se desenvolveu ao longo do segundo reinado, que foi o de Dom Pedro II, de 1840 a 1889, quando foi proclamada a independência, desculpe, a proclamação da República. Então, Dom Pedro II é também um personagem importante dessa história, embora ele não tenha se envolvido com a tarefa, né, do Consolador, mas ele preparou as condições necessárias para que o Brasil recebesse o Consolador prometido. E é um personagem importante que Humberto de Campos também dedica um capítulo a ele. E
ele continua, Humberto de Campos, descrevendo: o grande movimento preparatório do espiritismo em todo o mundo tinha no Brasil a sua repercussão como era natural. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam dois médicos humanitários ao Brasil. Eram Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática o verdadeiro apostolado. Então, Bezerra de Menezes, ele vem, né, reencarnar no Brasil, e ele nasceu em 31, 1840, ele já vem, de alguma forma, recebendo assessoria de outros espíritos que reencarnaram em nome de Ismael, e no caso desses aqui, está preparando a medicina homeopática. A gente sabe que Bezerra de Menezes era médico, né? E foi um homeopata que desenvolveu aqui no Brasil muito a homeopatia e tratou dos seus doentes com homeopatia também, é claro, não só homeopatia, mas principalmente. Muito obrigada, Guilherme, por essa primeira parte da nossa exposição. Agradecemos, como sempre, por você aceitar o nosso convite com tanto carinho, com tanta dedicação, e agradecemos também a todos que estão conosco até esse momento. E renovamos o nosso convite para que possamos estar juntos mais uma vez na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde teremos a segunda parte, ou seja, a parte final do nosso tema, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Passemos então para a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, pensar na doce imagem do nosso Mestre Jesus e agradecer por essa exposição que acabamos de assistir, que nos trouxe tantas informações, tantos esclarecimentos, que nos trouxe o exemplo do homem de bem, aquele que trabalha para o seu próximo, aquele que tem a caridade como uma prática do seu dia a dia. Assim, com esse exemplo, que possamos nós também realizar o bem em todas as oportunidades que nos forem apresentadas, sempre pensando como Jesus agiria. Sabemos que ainda somos imperfeitos, mas estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo o seu auxílio, que esteja sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, para que a cada dia possamos ser uma versão melhor daquela que fomos no passado. Agradecemos a essa casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do esclarecimento da doutrina, e pedimos a permissão de Deus para encerrarmos mais um encontro. Que assim seja. Muito obrigada a todos e que possamos nos encontrar na próxima semana para finalizarmos o nosso estudo de hoje.